Olá, meu nome é Álvaro Oliveira, sou do Instituto Federal Goiano, pertenço ao curso de Agronomia e essa é uma atividade da disciplina de Microbiologia Agrícola. E agora vou apresentar os trabalhos e discussões de resultados obtidos por um artigo científico, que tem seus autores aqui embaixo e o seu título original também, todos no rodapé do slide. Sendo que o seu título traduzido ficou Estudo do efeito do pH e dos metais pesados no crescimento de bactérias redutoras de sulfato através de um planejamento fatorial fracionário. Essa é a apresentação do artigo, o qual eu falei, e vamos apresentar ele agora. Analisando águas residuais de indústrias metalúrgicas e mineradoras, percebe-se que há a alta emissão de metais pesados, como o cobre 2 e o níquel 2. Estes causam grande contaminação ambiental. Porém, descobriu-se que o sulfato reduzido, o sulfeto SO3-, pode se ligar com esses metais, reduzindo a contaminação. E uma das formas de produzir o sulfeto, a partir do sulfato, é através das bactérias redutoras de sulfato. Então, a gente vai pegar as águas residuais, que está cheia de metais pesados, e vai colocar bactérias redutoras do sulfato nessa água. E elas vão reduzir o sulfato para sulfeto, de SO4- para SO3-, e esse sulfeto vai reagir junto com esses metais, formando sais. Então, vai acabar biorremediando, diminuindo a contaminação ambiental que esses metais trazem para o meio ambiente. Aqui temos a imagem da morfologia dessas bactérias, formato de bacilos, e isso foi obtido através do método diamidino 2-fenilindol, ou também conhecido como DAP. O objetivo central do experimento foi buscar uma maneira ambientalmente viável para amenizar a contaminação de hídricos por metais pesados, usufruindo ainda da biorremediação das BRS na produção do sulfeto. Materiais e métodos. A fonte de inóculos de BRS foi do rio Luján, da Argentina. E após adquiridos, os inóculos de BRS foram isolados. Estes foram cultivados em placas com meio Portgate B a 30 graus Celsius com pH neutro, 7. Foi utilizado um desenho experimental, planejamento fatorial fracionado. Para a determinação do sulfato, usou-se o método turbidiométrico e a concentração dos metais pesados através do espectrofotômetro. Houve a extração de DNA e amplificação deste por PCR. Ainda foram utilizadas imagens de DGGE para analisar fragmentos genéticos. No primeiro resultado de discussão, a gente observa um gráfico que denota as áreas tracejadas a produção maior de sulfato, mesmo na presença de metais pesados. Sendo os isolados maiores produtores do que a comunidade bacteriana. Então esse gráfico é uma relação entre a comunidade bacteriana natural e os isolados. A comunidade bacteriana, sem os metais e com os metais, apresentaram uma baixa produção de sulfato. Claro que comparado aos isolados, que tanto com metais ou na ausência de metais, apresentou uma alta produção de sulfato, o qual variou depois de muito tempo. Aqui na probabilidade normal, vemos que 11 das 14 interações estão dentro da margem de erro. Logo, estas não apresentam variações grandes entre si. Então a gente está vendo que tem 11 interações na margem de erro, que é essa linha tracejada, e tem 3 fora. Dessas 3, 2 estão bem próximas da margem de erro, que é a interação G e o cobre. Portanto, a variação entre essas duas interações e as 11 que estão dentro da margem de erro é pequena, se comparada com a variação do pH com essas interações dentro da margem de erro. Logo, o pH é um fator variante mais inibitório do que a presença de cobre e a interação G no crescimento das bactérias.
Nitidamente, vemos que o cádmio 2 e o zinco 2 não proporcionaram vida microbiana. Logo, conclui-se que esses dois elementos são de maior toxicidade do que os outros. Então a gente está vendo ambos destacados, o cádmio 2 e o zinco 2, que não foi apresentado massa microbiana. As barras brancas, que a gente vê em cobre 2, níquel 2, cobalto 2 e crômio 3. O que a gente tira de conclusão disso é que o fator abiótico, ou seja, o controle ou a concentração desses dois elementos, desses metais pesados, apresenta maior toxicidade do que os outros. Aqui a gente vê de novo um gráfico de probabilidade normal, só que com uma diferença. As duas interações que estavam outrora dispersas, agora se juntarão às outras, deixando somente o pH como grande variação de resultados. Então, o que a gente tinha encaminhado lá atrás, a gente vê que a interação G e o cobre, que estavam tão perto da margem de erro, passaram para dentro da margem de erro. Então, agora, a variação entre elas e as outras três interações é pequena. Elas estão praticamente apresentando os mesmos resultados. Já o pH distanciou-se ainda mais dessa margem de erro. Agora está mais ainda na extrema direita superior. E ele é o grande fator limitante ou fator de variação dos resultados e que vai apresentar um grande efeito inibitório sobre a produção das bactérias redutoras de sulfato. Aqui a gente mudou o estilo de gráfico, agora a gente tem um gel DGGE, onde a gente nota que as interações 1, 2, 6 e 7, as interações destacadas no gráfico, tiveram uma relativa variação em relação às outras interações. Isso pelo fato da diminuição do pH afetar o crescimento dessas bactérias. Então, a gente está vendo que nas pistas 1, 2, 6 e 7 foi reduzido o pH. Então, ele passou de neutro para levemente ácido, de 7 para 5. E a gente vê que não tem a mancha de produção da massa microbiana nesse gráfico. Então, a gente já pode concluir que o pH atua totalmente como efeito inibitório no crescimento das BRS quando é submetido a baixar, ou seja, a ser um pH ácido. Novamente, vemos que o pH altera na comunidade microbiana. Nesse gel DGGE, percebe-se que as pistas 3, 4, 5 e 8 têm um pH mais ácido e variam na produção microbiana. Então, a gente está vendo que o 3, 4, 5 e 8 tiveram pouca extensão na sua faixa de DGGE. 3, 4 e 5, na realidade, é muito difícil de ver, porque sua cor intensificada não existe, por seu pH ser baixo, o que vai causar sua acidez e a pouca produção de BRS. Em compensação, comparando com 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11 e 12, a gente vê que a extensão das barras é totalmente grande. Vê que a coloração delas é nítida e que estão submetidas a um pH neutro. Então, não apresentaram diferença na produção de BRS. Conclui-se, então, que as estirpes de BRS cresceram na presença de metais pesados apresentados. O pH exerceu um efeito negativo no crescimento das estirpes, quando foi diminuído de 7 para 5. Através da reprodutibilidade encontrada nas interações DGGE, confirmou que esta é uma maneira ecologicamente correta para fazer a redução do sulfato. Então, as BRS conseguiram produzir sulfato suficiente, conseguiram reduzir sulfato suficiente para reagir com os metais pesados e diminuir a contaminação ambiental. E também vimos que essas bactérias são afetadas quando saem do meio 7 para o meio 5, ou seja, cai do meio neutro para o meio ácido, levemente ácido, e a sua produção é diminuída.
E a alta reprodutibilidade encontrada nos perfis de DGGE, da nossa eletroforese, confirma que a gente achou uma ferramenta viável, uma biorremediação boa, ecologicamente correta, que não vai afetar nosso meio ambiente como insumos químicos outrora usados. A literatura citada.